Olá, tudo bem com você? Eu sou Lidiane Mello, sou enfermeira de formação e hoje eu fui convidada para falar com vocês aqui alguns minutinhos de um assunto muito importante. Não sei você, mas eu, na minha trajetória profissional, tive diversas situações complexas, constrangedoras, muitas vezes que me tornaram uma pessoa, fizeram com que eu tivesse comportamentos que depois eu pensei, nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu falei de tal forma? E muitas vezes, em muitas situações, a situação não ficava boa nem para mim, nem para o paciente, muitas vezes nem para os meus colegas. Então, a partir de 2018, comecei a estudar e a ajudar outras pessoas também a caminharem numa nova forma de comunicação, que nem é tão nova assim. Marshall, que é um dos principais teóricos da comunicação não violenta, o seu criador, nos convida a andar por um caminho de compaixão. E é assim que eu gosto de chamar essa ferramenta tão utilizada hoje, pelo menos falada, não sei se a gente consegue utilizar na medida em que a gente precisaria, mas que é a comunicação não violenta. Você já ouviu falar sobre isso? Logo nas primeiras vezes que eu ouvi, já coloquei um pé atrás. Mas como assim tá dizendo que a minha comunicação é violenta? Eu que sou sempre uma pessoa do bem, eu me levanto todos os dias para fazer o melhor, eu me dedico, eu estudo, eu saio de casa cedo, eu sou comprometida. Como é que a minha comunicação pode ser agressiva? E aí, ao longo dos estudos de Marshall e da leitura das suas teorias, rapidamente a gente pode descobrir que não se trata apenas de eu falar palavras de baixo calão ou de ser grosseiro explicitamente com alguém, mas a maneira como nós nos comportamos e como nós nos relacionamos muitas vezes, ela é uma forma de estar no mundo que não é compassiva. Muitas vezes é competitiva, muitas vezes é na busca por estar em locais melhores do que outras pessoas e simplesmente muitas vezes é o caminho que nós aprendemos, né? Porque nós somos resultado de tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos e fizemos. Então toda a nossa trajetória traz pra gente uma bagagem e uma forma como nós nos comportamos no ambiente, uma forma como nós nos relacionamos com as pessoas e isso vai se traduzindo na forma como nós nos comunicamos. Em geral, não sei vocês, mas eu tive pouquíssimas horas, vamos dizer assim, de estudo ou de aplicação de alguém me mostrando caminhos diferentes de comunicação do que aqueles que eu aprendi sendo quem eu sou. Não necessariamente tudo que eu aprendi tem sido bom para mim, para outra pessoa ou para o ambiente. E muitas vezes a gente se encontra em situações em que, e agora, o que eu faço? A comunicação compassiva tem como uma das suas fundamentações, algo assim que é elementar, que tanto eu quanto você somos humanos. E em nossa humanidade nós podemos ter escolhas de caminhos diferentes, escolhas de comportamentos diferentes e escolhas de ser quem nós somos, como nós somos, considerando a nossa humanidade e a humanidade da outra pessoa. Então, um dos elementos da comunicação compassiva é trazer a compaixão, que talvez você tenha ouvido falar, parecido com a empatia, que é estar no lugar do outro, calçar o sapato do outro. E eu costumo muito dizer que ainda que a gente calce o sapato do outro, os pés são os meus. Então, nunca eu vou saber onde é que o calo aperta, porque eu só vou saber no meu sapato e no meu próprio pé. E isso já traz um dos primeiros passos ou elementos, como você deseja chamar, da comunicação compassiva, que é a observação sem julgamentos. Porque, em geral, a gente observa um determinado cenário, um determinado comportamento e a gente pensa, eu já sei o que essa pessoa precisa, peraí que eu vou fazer tal coisa. Ou, aqui na minha instituição, o que eu posso oferecer para essa pessoa nessa situação é tal coisa. Então, eu observo algo, eu já julgo e aí eu passo a ter as minhas ações baseadas no meu julgamento. E a comunicação compassiva traz pra gente justamente uma etapa que a gente pode parar, respirar, olhar para o outro como um ser humano e a partir do que ele me diz, aí eu vou tomar as minhas ações. Então, sem que eu julgue o que eu acho que é melhor para ele, mas que eu possa, de fato, entender qual é a necessidade dele, para que daí eu possa fazer aquilo que seja ecológico, que esse também é uma das bases da comunicação não violenta. Aqui, o que é ecológico, né? Não no sentido da ecologia que a gente aprende na escola, mas ecológico daquilo que é bom para mim,
bom para o outro e bom para o ambiente. Então, quando a gente sai desse momento julgador, que a gente aprendeu até como um mecanismo de defesa, né? Se você não tiver julgamento de algumas cenas, você pode, eu não percebi que eu estava sendo assaltado, eu devia ter percebido isso. Então, a gente sai dessas cobranças para só observar a cena como um jornalista, sabe? Observar o fato. Então, nas nossas relações de trabalho, por exemplo, toda vez fulano faz tal coisa só para me irritar, eu tenho certeza, ele faz só para me irritar. E aí, com um pouquinho de cuidado, quando você vai olhar um pouquinho de perto, você vê que ele faz aquilo ou porque ele não foi orientado, ou porque ele foi orientado a fazer daquela forma, ou porque naquele momento aquilo que ele fez foi o melhor que ele podia fazer. Não necessariamente naquele momento que ele estava fazendo, ele pensou, eu vou fazer isso para prejudicar tal pessoa. É só a gente olhar para a gente mesmo. Em quantas situações do seu dia você pensa, eu vou fazer tal coisa só para dar trabalho para o outro? Então, se nós não fazemos isso o tempo todo, por que a gente considera que o outro faz? Então, existe uma lógica de competição, de comparação, que nos coloca nesse lugar do julgamento. E a partir do momento em que eu só julgo, sem ouvir o que o outro tem a dizer, eu levanto uma barreira. E Marshall diz exatamente isso. Palavras são portas, janelas ou são muros. Então, aquilo que a gente fala pode abrir possibilidades, pode abrir caminhos ou elas podem levantar barreiras. Então, pensando dessa forma, que é o primeiro passo na observação, a gente pode, a partir de uma prática que a gente vai fazer no nosso cotidiano, quando observar uma cena, perceber que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Esse é um elemento fundamental da comunicação não violenta e se você esquecer tudo que eu falei, lembre-se dessa frase para o seu cotidiano. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, qual necessidade não está sendo atendida para que a pessoa se comporte como ela está se comportando? Ou qual necessidade eu tenho para que eu atenda e eu possa então me comportar da maneira como eu gostaria de me comportar? Que necessidade eu preciso atender? Então, se a gente esquecer qualquer coisa, mas se lembrar disso, que por trás de todo comportamento existe uma necessidade, nós podemos escolher atender essa necessidade do outro e também atender as nossas necessidades. Lembram do que é ecológico? Aquilo que é bom para mim, para o outro e para o ambiente. Um segundo passo da comunicação compassiva é justamente a gente conseguir nomear, perceber, sentir e traduzir aquilo que a gente está sentindo. Então, muitas vezes a gente está irritado, a gente está apressado, a gente está inseguro, a gente está com medo. E os sentimentos, eles modulam os nossos comportamentos. Então, quando eu estou muito irritado, quando eu estou muito nervoso, que comportamentos eu percebo na prática? De alguém que derruba as coisas, que bate porta, que sai batendo o pé, né? Mas quando eu estou feliz, normalmente meus pés estão mais leves, o meu sorriso está mais fácil, a minha maneira de se comunicar com a outra pessoa está melhor. Então, se a gente consegue perceber quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas emoções, dar nome para elas, aí é um passo antes da gente entender quais são as nossas necessidades, que é o terceiro passo da comunicação não violenta. Então, primeiro, observação. Segundo, percepção de sentimentos e emoções. E terceiro, necessidades. Percebem que é quase uma linha, uma coisa depende da outra, elas são interdependentes. Assim como nós humanos, que não somos independentes, mas também não somos dependentes. Nós somos interdependentes como humanidade, né? Então, ao perceber qual é a minha necessidade, né, o que eu preciso para que eu fique bem naquele ambiente, para que seja ecológico para mim, para outra pessoa e para o ambiente. Quais são as necessidades do paciente? Quais são as necessidades do meu colega de trabalho? Quais são as minhas necessidades? Porque não haverá cuidado, não haverá qualidade na assistência se as minhas necessidades também não são atendidas. E é claro, de acordo com as regras institucionais, de acordo com tudo isso que a gente sabe que existe dentro das instituições e das corporações. Mas essa percepção das necessidades tem muito claro o que é que eu preciso. Então já aconteceu comigo diversas vezes de algum superior falar, eu quero que você faça tal coisa. E aí eu ficar extremamente irritada, enfurecida, quase que dizer assim, eu não vou fazer isso. Quando eu posso dar um passo para trás, respirar, eu consigo fazer escolhas e dizer, chefe, para que eu faça isso que você está me pedindo, eu preciso disso, disso e daquilo. Você precisa disso? Tá bom, tá autorizado. Vai lá, compra, vai lá, faz, vai lá, tá ok.
Para que eu venha cumprir mais um plantão para cobrir alguém nessa escala, eu preciso de uma folga tal dia. Ah, era só isso? Era. Então, percebe que quando eu saio do julgamento, quando eu posso perceber quais são meus sentimentos, minhas emoções e saber muito claramente quais são as minhas necessidades, parece que já vai ficando mais fácil para vocês? Eu espero que sim. E o quarto passo da comunicação não violenta são pedidos. Como é que então, depois que eu fiz todo esse caminho, entendi qual é a minha necessidade, como é que eu peço algo para alguém? E aí, pedidos é diferente de exigência. Quando eu exijo algo, quando eu cobro, quando eu digo que isso é uma ordem, a chance daquela pessoa fazer aquilo com mais leveza, tranquilidade, facilidade e motivação é maior ou menor do que se eu mostrasse para ela qual é o motivo daquele meu pedido, se eu de fato fizesse um pedido que trouxesse ela para colaboração, em que ela pudesse escolher. Porque quando não há escolhas, isso é uma ordem, é uma exigência. E aí quando é uma ordem, quando é uma exigência, a gente levanta de novo barreiras. Né? É só a gente lembrar das coisas relacionadas aos nossos pais, mães, ou às pessoas com quem a gente convive. Quando alguém fala, você vai fazer isso, mas por que você quer que eu faça isso? Porque eu tô mandando. A gente vai fazer com mais qualidade, com mais leveza e alegria, do que quando a pessoa diz, não, porque isso é importante por isso e por aquilo. Quando a gente entende que a gente é parte de um processo, pertencimento é algo fundamental, mas isso são questões para a gente falar em outros momentos. Então, quando eu faço pedidos, eu peço a colaboração e aí eu dou chance para o outro escolher fazer ou não. Né? Então, nesse quesito, nesse passo da comunicação, a gente precisa treinar bastante, porque nós somos muito acostumados a exigir do outro. Né? E a achar que o outro sempre sabe aquilo que eu preciso. O outro não sabe aquilo que eu preciso. Eu preciso dizer para ele. Então eu preciso verbalizar. Olha, para que eu faça tal coisa, eu preciso disso. Para que eu possa cumprir isso, eu preciso daquilo. Ó, é importante para mim que eu tenha o dia do aniversário do meu filho reservado. É importante para que eu cuide bem daquele paciente que... Enfim, né? São novas formas de olhar para o nosso cotidiano, para o nosso espaço de trabalho, para a nossa humanidade, né? Porque antes de sermos profissionais, de sermos colaboradores numa instituição, nós somos pessoas. Como é que a gente pode olhar para nós como seres humanos e olhar também para aquelas pessoas que a gente atende ou que o resultado do nosso trabalho é uma qualidade na assistência daquela outra pessoa. Então, tendo esses 4 elementos, fazendo isso no cotidiano, treinando, fazendo e aplicando, se isso fizer sentido para você, eu vou ficar muito feliz se você quiser continuar nesse caminho de aprendizado da comunicação compassiva. Se quiser, me segue lá nas minhas redes, lidiane.melo.5 no Instagram. E na próxima semana eu vou ter um curso especial para profissionais da área da saúde, que é diferente de profissionais de saúde. Seja onde você trabalhar, se você quiser fazer parte, você é meu convidado. Então, pelo tempinho que eu estive aqui, espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês possam escolher esse caminho da compaixão. Muito obrigada.